Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, que prazer e alegria nós estarmos aqui novamente conectadas com vocês nesse programa tão abençoador, tão edificante, no Batom e Bate-Papo. Para nós é sempre uma honra poder estar em cada casa e levar um pouco da palavra de Deus para você que está sempre aqui conosco. Como vocês podem ver, o nosso programa hoje será um pouco diferente. Para você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Igreja Videira, sabe que acabamos de fazer um jejum de 21 dias com o tema 21 dias no Divã da Graça. E hoje nós queremos compartilhar o que o Senhor fez nesse tempo de jejum, que foi tão precioso, edificante e com centenas de pessoas que foram marcadas e que têm testemunhos poderosos para alimentar a nossa fé. E nós separamos hoje alguns desses testemunhos de irmãos, de irmãs e até de crianças que tiveram as suas vidas transformadas, mudadas pela mensagem da graça. Eu tenho a certeza que só de você ouvir será tremendamente edificado. Amém? Eu quero falar aqui para você que eu também vou dar o meu testemunho e fui tão edificada nesse jejum. E vamos nos alimentar desses testemunhos para que a nossa fé seja fortalecida, ok? Então, nesses dias, nós falamos sobre o poder do descanso. E a vontade de Deus é que nós vivamos completamente nesse lugar, exatamente isso, no descanso. Eu diria que até mesmo você deveria ter isso como estilo de vida. Olha, eu fui tão abençoada, eu realmente não sou a mesma pessoa depois desse jejum, desse tempo que nós tivemos aqui compartilhando essas palavras sobre o descanso. Então, isso na realidade deve ser um estilo de vida, para que nós possamos ter vitória na nossa vida, né? É lógico que é muito bom quando nós falamos sobre descanso, sobre graça, né, sobre refrigério. Muitas vezes nos lembramos aqui, né, daquela viagem de férias na praia, deitada numa rede, fazendo uma massagem, escutando uma música bem gostosa, instrumental. Isso é muito bom. Mas não adianta nada de nós usarmos tudo isso. E se a nossa alma ficar ainda ansiosa, amedrontada, né? Lógico que nós temos tudo isso ao nosso dispor, mas o que muda a nossa vida, o que nos leva para esse lugar de descanso, são palavras que vêm diretamente do trono de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre pessoas que foram transformadas por essa palavra do descanso, esse poder tremendo desses testemunhos que nós vamos compartilhar com você. Essas pessoas decidiram ter o descanso como um estilo de vida e se apropriaram das promessas e da posição de vitória. Amém? Então eu quero aqui começar contando para você o testemunho de uma pessoa que recebeu uma cura através dessa palavra, né, da graça que nós ministramos aqui no jejum. Essa pessoa nos mandou esse testemunho e ela contou que o esposo dela havia adoecido gravemente. Ele contraiu 2 bactérias no pé esquerdo e gerou uma inflamação na perna toda. Fez um trombo na virilha e teve embolia pulmonar. O médico que o internou garantiu que se ele não amputasse a perna, o pé dele já seria perdido, né? Ele teria perdido o pé. E começaram os antibióticos, anti-inflamatórios, e aquilo começou a gerar náuseas, né, que não permitiam que nada parasse no estômago dele, nem no seu intestino. E depois de 45 dias de internação, ele fez uma cirurgia no pé,
Por um milagre, não amputou nenhum dedinho sequer. Que bênção! E ao final de 60 dias, ele voltou para casa. Mas 24 horas depois, com febre, desidratação, com quadro infeccioso generalizado, ele foi internado às pressas para a UTI, sem poder receber visitas. Os irmãos da célula, os pastores oraram por ele e 4 dias depois, já no apartamento, tendo saído daquele quadro, né, de infecção, milagrosamente nós descobrimos que ele tinha contraído outras 2 bactérias super resistentes. E o diagnóstico agora era ainda mais difícil. Era preciso fazer uma gastroparesia. Ele não comeria mais pela boca, porque o estômago não fazia mais os movimentos. Ele dormia, acordava, ouvindo as suas pregações, pastor, e era fortificado na fé, assistida pela presença inexplicável, né, da paz de Deus. Havia uma forte condenação sobre ele, de modo que nada nunca havia faltado. Meu esposo descansava pela primeira vez na vida, tendo sempre como cristão, desde a juventude, na convicção de que ele já era filho amado por Deus, justificado pela fé, sem nenhuma condenação. Nós fomos servidos todos os dias, difíceis naquele hospital, naquela situação, com a presença do Espírito Santo, que nos fortaleceu e dizendo ao nosso coração que aquela doença não era para a morte, mas para a glória do Senhor na nossa vida. Recebemos o diagnóstico no domingo, dia que a Igreja Videira começaria oficialmente o jejum. Então, nós decidimos, meu esposo e eu, que nós iríamos aos cultos no prédio e oraríamos lá por ele. No 4º dia do jejum, antes de sair do hospital, impelida pelo Espírito Santo, eu passei na enfermaria, peguei 2 frascos esterilizados para depois eu trazer a ceia para o meu esposo, que era alimentado por sonda, e não comia nada há 3 meses. Uau! E no final daquela ministração, Deus revelou ali no culto que um homem estava sem comer há muitos dias e nada parava no estômago. E Deus estava mandando dizer que era para ele começar a comer, que ele estava sendo curado naquele instante. Aleluia! E ao chegar no hospital juntos, nós cremos que Deus realmente o havia curado. Então eu tomei a ceia no lugar dele e depois eu pude entrar ali no quarto e dei um caldo de legumes para ele ingerir. Ele engoliu e não vomitou. Aleluia! Completamente curado. E depois disso foi para casa e já conseguiu comer comidas normais, chegou a comer pururuca de leitão assada. Meu Deus, que poderoso! Ele permanece sem vomitar desde então. Que bênção, que testemunho poderoso. E com a fé mais sólida, o meu esposo, que já era muito bom, tornou-se melhor. Aleluia, que bênção! Olha, mas de todas as bênçãos, ela diz, a maior é a certeza que ele carrega hoje, que nada mais pode roubar a sua paz e nem a sua salvação, porque a presença do Espírito Santo estava com ele para sempre. Ele crê realmente que a salvação foi algo que ele recebeu para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa foi a revelação que ele teve, além da cura milagrosa. Ele era uma pessoa que tinha uma fé muito limitada e recebeu essa revelação da graça, do favor imerecido, da salvação eterna. E ela encerra esse testemunho dizendo, obrigada por tudo, pastor, por nos ensinar sobre a superabundante graça de Jesus. Gente, que testemunho poderoso, longo, né, com muitos detalhes, mas muito poderoso. Espero que tenha alimentado a sua fé. Cada vez que nós ouvimos testemunhos como esse, nós enchemos nosso coração de fé para crer, né, para tantas coisas na nossa vida. Esse é o alvo de nós estarmos aqui hoje, testemunhando sobre aquilo que o Senhor fez nesse tempo de jejum. Nós tivemos 21 dias falando sobre sermos livres do medo,
da ansiedade, do pânico, né, e sermos completamente curados. E além desse testemunho de cura, nós tivemos um outro testemunho sobre a libertação da ansiedade. Essa pessoa nos enviou esse testemunho dizendo o seguinte: graça e paz, pastora Luiz e toda a igreja videira. Meu testemunho é que eu vinha fazendo um tratamento do coração há 7 anos. Fazia exames e nada constava, graças a Deus. Só que continuavam uma batedeira muito forte no meu coração, que eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco em qualquer momento. O médico disse que se eu não fizesse nada, eu ia chegar até a ter um ataque muito forte do coração, podendo até morrer por causa da ansiedade. E o Senhor começou a ministrar sobre aquelas palavras no jejum, sobre ser livre da ansiedade, e foi aí que eu fui ver realmente que eu precisava dessa libertação. Então eu me posicionei, declarei a palavra de Deus diariamente, e eu fui curada para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Olha que testemunho poderoso. Ela diz que Deus cubra o Senhor com o seu favor, para poder ministrar ainda mais sobre essa vitória de nos libertar dessas opressões e dessas ansiedades, né, desse medo terrível. Então, essa pessoa chegou a ter um diagnóstico do médico físico ali, né, que ela estava com problemas no coração, mas a base ali, a causa era a ansiedade, e nesse jejum ela foi completamente liberta. Que bênção! Eu tenho certeza que o Senhor fez isso com tantas pessoas, né? E também temos um outro testemunho, olha que bênção, sobre ansiedade também, mas de uma criança de 10 anos. Olha, vou compartilhar com você também. Eu tenho certeza que ao ouvir esses testemunhos, o seu coração já está sendo cheio de fé para crer por áreas na sua vida que você precisa também de libertação. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo esses testemunhos e nem esperava que o programa seria sobre isso. Mas eu tenho certeza que o Senhor já sabia que você precisava ouvir essas palavras para gerar fé, né, para cura, para que o Senhor possa libertar você de todo medo, de toda ansiedade. Amém? Eu quero declarar que esses testemunhos vão alimentar sua fé para coisas maiores, para milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para o próximo testemunho, dar uma respirada aí para você receber essa fé nova no seu coração. Esse testemunho, então, é sobre essa criança de 10 anos, sobre a ansiedade, né? Graça e paz, pastor, boa noite. Foi o dia que ela mandou esse testemunho para nós. Nesses dias nós estamos compartilhando sobre ansiedade, entrar no descanso da graça. No 9º dia desse jejum, nós passamos o maior teste das nossas vidas. O nosso neto de 10 anos teve uma crise ao sair do banho, e ele deu um grito assustador. Me chamou e quando eu entrei no quarto ele estava desfalecendo, né? A mão dobrada, encurvado. Nós já não estávamos bem porque há 9 anos atrás havíamos enterrado nosso filho. E estávamos ainda, né, atemorizados por isso, lembrando dessa situação. E ao ver ali o nosso neto, não sei, eu gritei, estamos no quarto, começamos a clamar ao Senhor por ele. Ele começou a voltar em si, nós oramos, então ele começou a orar também e falava: vó, que lindo, sou justificado, eu vou ser curado, eu creio que eu vou ser curado, que lindo. E o levamos para o pronto-socorro, ali fizemos alguns exames e nesse momento eu liguei para a pastora Dorinha, né, que é a pastora dela aqui em Goiânia, na Igreja Videira, da Praça da Bíblia, mas nesse dia ela estava aqui na nossa reunião no setor Bueno e ela começou, né, essa pastora começou a orar e declarar que mal nenhum, né, aconteceria para o nosso neto Caio. Viemos embora e no domingo, na hora do culto, oramos como igreja. Os nossos pastores oraram, declararam vitória sobre a vida dele. Nós, então, consultamos um especialista neuropediatra e terminamos todos os exames
que o médico havia pedido. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele não tinha mais nada. Que coisa poderosa! Aleluia! Ela encerra dizendo: obrigada, Jesus. Louva a Deus pelos nossos pastores, pelos irmãos da igreja que estiveram conosco em oração. Gente, que testemunho poderoso. Uma criança de 10 anos. É tão interessante, né, sabermos que o Senhor quer que todos sejam livres desse mal, todos sejam completamente libertos da ansiedade, do pânico, e o Senhor quer isso para a sua vida também. Eu quero encerrar esse momento aqui dizendo isso para você, que o mesmo Deus que fez todos esses milagres na vida de todas essas pessoas e de milhares de pessoas nesse jejum, também quer fazer na sua vida. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Dá uma respirada aí, receba essa palavra de fé, amém? Declare o milagre do Senhor na sua vida. E nós cremos que esse milagre já aconteceu porque é promessa do Senhor para você. Daqui a pouquinho a gente volta com mais testemunhos para alimentar a sua fé. Estamos de volta com o programa Batom e Bate-Papo. Hoje um pouco diferente, mas como sempre muito edificante. E hoje nós estamos fazendo um programa sobre testemunhos para alimentar a sua fé, para gerar, né, uma fé tão poderosa para coisas grandes que o Senhor quer fazer na sua vida. E como é bom, né, ver o que o Senhor tem feito na vida de milhares de pessoas que têm nos acompanhado, né, com essa mensagem da graça. E nós vimos no primeiro bloco tantos testemunhos poderosos sobre o jejum de 21 dias que nós fizemos, né? Sobre o divã da graça, sobre as palavras que nos têm trazido descanso, refrigério, sermos livres da ansiedade, de todo peso, né? De todo medo. E também quando nós entendemos que somos amados pelo Senhor, né, que temos Ele como nosso Pai, como nosso Abba, nosso papaizinho, que cuida de nós. É que nesse momento entendemos, né, que a ansiedade ela se torna inútil. Não precisamos viver angustiados, atemorizados sobre o nosso futuro e nem deixar que o nosso corpo sofra cargas emocionais que venham trazer doenças para nós. Muitas doenças físicas são causadas por emoções, né, por problemas emocionais. Eu quero dizer isso para você hoje. Você tem muito valor para Deus. O Senhor te ama. E o alvo desse programa hoje é abençoar a sua vida, é compartilhar testemunhos que vão alimentar a sua fé. E agora eu quero dar o meu testemunho desse jejum. Esse jejum foi um jejum muito diferente, poderoso, porque nós estamos sempre acostumados a fazer jejuns, né, com vários assuntos e temáticas. E muitas vezes nós fizemos jejuns poderosos, né, de orações poderosas, de orarmos em línguas e sermos cheios do Espírito, sermos cheios, né, da presença de Deus, e aqueles momentos que até a carne é tão fraca diante do poder de Deus que a gente até cai, né? Cai para um lado, cai para o outro. Isso é muito poderoso. Mas eu descobri nesse jejum um poder muito grande, que não é de cair, né, de tremer, mas é de permanecer de pé, que é o poder do descanso. Realmente nesse jejum, em cada reunião que nós vimos, testemunhávamos, ouvíamos os testemunhos, confessávamos a palavra, que tínhamos um livro, né, de confissão da palavra, e ouvimos a palavra sobre o descanso. Aquilo foi gerando uma fé tão grande no nosso coração. E o que o Senhor falou muito forte comigo nesse jejum foi que o Senhor estava liberando nesse jejum um espírito de descanso, um refrigério tão grande, que nós iríamos correr depois desse jejum e não iríamos nos cansar. E que o Senhor iria nos dar passos ligeiros, né, como os da corça. E isso é tão poderoso, porque Deus tem uma obra tão grande para fazer através de nós.
E quando eu vi, né, aquela palavra de tantas do livro que nós lemos nesse jejum, né, uma delas que marcou muito o meu coração foi aquela palavra que o Senhor fala, que o pastor Luiz falava ali de Gênesis, quando Deus fez o homem no sexto dia, quando já estava tudo pronto, né? Deus não fez o homem no primeiro, no segundo dia, mas fez no sexto, quando já estava tudo pronto, justamente para que nós pudéssemos ter uma vida de desfrute, né? Isso é um princípio espiritual muito poderoso. O Senhor quer que nós desfrutemos de tudo que Ele fez, porque já está tudo pronto para nós. Lá na cruz, Jesus disse, está consumado, porque já está tudo pronto. E é interessante que o sétimo dia de Deus da criação foi o dia que Deus descansou e que foi exatamente o primeiro dia do homem. Deus fez o homem no sexto dia, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Deus não fez o homem e falou, não, agora você vai, né, trabalhar, você vai cuidar desse jardim, você vai capinar, você vai então produzir, nem colocou o homem numa fábrica, mas o Senhor deu o primeiro dia para o homem, foi o dia do descanso. Isso é um princípio espiritual muito poderoso. O Senhor quer que nós vivamos nesse descanso, né? O dia do descanso para o povo de Israel é sábado. Então, se alguém te perguntar que dia que é hoje, se for terça-feira, você vai falar, hoje é sábado. Se for quarta-feira, você vai dizer, hoje é sábado. Porque todos os dias são sábados. Ele é o nosso descanso. Eu recebi essa palavra tão forte no meu coração. E também, quando o Senhor libertou o povo de Israel ali no Egito, a Bíblia diz que o Senhor os conduziu para Canaã, que era uma terra que manava leite e mel. Mas quando o Senhor introduziu esse povo naquela terra, como que era aquela terra? Vou ler para você aqui em Deuteronômio capítulo 6, no verso 10 ao 11, fala o seguinte, havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres, te fartarás. Que coisa poderosa! O Senhor libertou o povo, né, ali, né, daquela escravidão do Egito, e conduziu para essa terra, uma terra que estava tudo pronto, o homem não precisava construir cidade, as cidades já estavam prontas, né? Aqui fala que os poços já estavam cheios de água, não precisava cavar poço nenhum, inclusive as casas estavam cheias de tudo que é bom. Quero deixar uma palavra profética para você que é solteira, o Senhor tem uma casa cheia de tudo que é bom para você, um marido que vai cuidar de você, né? Filhos maravilhosos, essa é a promessa do Senhor, casas cheias de tudo que é bom, casas também que não precisavam construir, e o Senhor falava, né, ali você vai ter olivais e vinhais, que você não teve que plantar. Isso também é um princípio muito poderoso que eu aprendi nesse jejum, que está tudo pronto, sabe? Tudo que nós formos fazer, nós vamos planejar, vamos colocar as nossas mãos, mas quem vai executar é o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele fez tudo para nós e continua fazendo. Então essa foi uma revelação assim, que Deus trouxe no meu coração, no meu espírito, que trouxe tanta paz. Olha, eu falei isso na minha equipe de pastoras e realmente entendi que eu não vou pastorear como eu pastoreava antes, que nós não vamos liderar a casa de Deus, liderar uma célula, discipular, e nem vamos manter o nosso casamento como nós estávamos, não vamos criar os nossos filhos como nós fazíamos, sabe por quê? Porque hoje nós vamos fazer com a base do descanso, crendo que já está tudo pronto. O Senhor já fez a obra na vida do seu esposo, o Senhor já fez a obra na vida do seu filho, o Senhor já fez tudo para nós, nós vamos apenas colocar as nossas mãos, amém? Qual foi a revelação que eu recebi do Senhor? No final, né? Porque se eu puder aqui, eu vou pregar amanhã todo, o dia todo. Que nós vamos entrar para 2022, o ano da aceleração, e vamos correr. Sabe por quê? Porque recebemos essa revelação do descanso. Muitas coisas nós vamos fazer, mas nós não vamos nos cansar. É poderoso, né? É muito poderoso. E eu quero deixar um versículo lá em João 9,
versículo 4, dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe? Nós vamos trabalhar enquanto é dia. Nós vamos liderar células, nós vamos entrar nas escolas, nós vamos pregar o evangelho da graça, nós vamos ganhar crianças, juvenis, jovens, adolescentes, famílias inteiras para o Senhor, e nós vamos correr com pés ligeiros como os da corça, porque nós vamos apenas ser instrumentos e vamos fazer uma obra poderosa, grande, num tempo muito menor. Nós vamos fazer mais num tempo menor, porque recebemos essa revelação desse descanso, que vamos apenas ser coadjuvantes, vamos apenas contribuir. Quem vai fazer todas as coisas vai ser o Senhor. Quero deixar essa palavra para você, que você possa encher o seu coração, né, de fé. Sabe para quê? Para fazer todas as coisas na sua vida com a base do descanso. O descanso é um lugar. Não saia dessa posição. Não saia. Para edificar seu casamento, para criar os seus filhos, fazer a obra de Deus. Viva no descanso. O descanso é um estilo de vida. Foi isso que eu aprendi e esse é o meu testemunho nesse jejum poderoso. Espero que tenha alimentado a sua fé. Amém? Olha, o próximo testemunho é muito poderoso porque é sobre a cura de 3 hérnias de disco. Eu já fui diagnosticada também com 3 hérnias de disco na coluna. Eu sei como é dolorido. Eu já fui curada porque eu não sinto mais nada. Graças a Deus também é um testemunho. Mas a Divani Santiago nos enviou esse testemunho dizendo o seguinte: nesse jejum eu não abstive de alimentos, porém acompanhei as lives, as ministrações e declarei a palavra. Eu criei no descanso e fiz os meus alvos de oração. Um tempo atrás, eu fiz uma ressonância magnética da coluna. Então, foi diagnosticado 3 hérnias de disco. Eu sentia dores terríveis, ela disse. Aí tomei analgésico, orei e disse ao Senhor, né, que todo o tratamento ele era paliativo. Mas eu criei, ela disse, que o Senhor poderia me curar. E eu não senti mais dores. Eu falei para ele, então, que a minha fé poderia até falhar, mas a graça não falha. Que lindo, isso é verdade. Então, eu declarei que eu ia dormir naquela noite, eu ia descansar e eu ia acordar sem dores. E assim aconteceu. Hoje eu não sinto mais dores. Que bênção, aleluia, que testemunho poderoso. Louvo a Deus demais por sua vida e ministério, pastora Luiz. Sim, aleluia, que bênção. O Senhor tem usado, né, o pastor Luiz poderosamente essa palavra, né, do descanso e da graça, do favor imerecido para nos libertar. Poderoso. E ela continua finalizando aqui. O Senhor é bênção nessa geração. Amo demais a sua vida. Eu também amo muito, pastora Luiz. Aleluia. Que testemunho poderoso dessa irmã que foi liberta, que foi curada de 3 hérnias de disco na coluna. Gente, isso é terrível. A crise ali eu já tive, é muito ruim. Eu sei, minha irmã, que você foi curada. Isso é muito poderoso. Porque há poder também quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor sobre a nossa vida. Até agora nós vimos tantos testemunhos poderosos de pessoas que estavam passando por situações, né, do medo, situações de estresse, de ansiedade, doenças, e receberam essa palavra e apropriaram, né, da sua cura. Isso é poderoso. E agora então nós vamos ver mais um testemunho poderoso de uma mãe que se posicionou em oração, mesmo diante de um diagnóstico tão difícil na vida do seu filho. Vamos lá? Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Meu nome é Querusa, eu sou casada com o pastor Radamés, eu sou pastora na Igreja Videira do Garavelo, tenho 3 filhos, Débora, 2 anos, Enzo, 7 anos e Pedro Henrique, 9 anos. E eu quero dar um testemunho daquilo que Deus fez nesse jejum. Aproximadamente 2 anos eu fui convidada pela escola, né? E
eles apresentaram um relatório a respeito do meu segundo filho. Disse que ele tinha problemas de aprendizado e que eu precisava procurar profissionais para ajudá-lo. Então, foi um tempo muito difícil em que ele começou a ser alfabetizado, né? E veio a pandemia e eu, como mãe, trabalhando fora, tive que me ajustar para auxiliar em casa. Mas eu também busquei a ajuda de profissionais, arteterapeuta, psicopedagoga, neuropsicóloga, né? E neurologista para investigar. Bom, durante 2 anos foi um processo muito doloroso para mim, porque eu percebia que não tinha muito êxito nas terapias que ele fazia. E eu, como mãe, sempre orando por ele, em especial em 3 campanhas de jejum e oração. E eu chorava muito na presença do Senhor, porque eu queria ver resultados muito rápidos. E eu me empenhava, mas às vezes perdia a paciência, ficava muito cansada e abatida, entristecida, chorava muito, mas eu sempre tentava manter um controle na frente dele e acreditar nele, declarando palavras de fé. Durante 3 jejuns eu não tive um resultado, uma resposta de oração como eu gostaria, e eu permaneci em oração. No último jejum, o pastor Aloysio liberou uma palavra e ele disse: você vai receber a bênção no primeiro dia do jejum. E eu me apeguei àquela palavra com amor. Eu confesso que no dia seguinte, primeiro dia de jejum, eu fui até o médico neurologista levar os exames feitos pela neuropsicóloga. E para alegria dessa mãe, para alegria, eu conversei com o neurologista, apresentei todos os exames. Diagnóstico: o meu filho tem um coeficiente de inteligência superior. Por isso ele pensava muito rápido e ele não conseguia codificar algumas coisas. E depois disso ele percebeu que ele era capaz, que ele era inteligente. E de repente ele começou a ler e fazer exercícios, enfim. Ele se descobriu. Sua autoestima cresceu, aumentou. E eu, como mãe, saí vitoriosa, porque a minha oração, ela não foi em vão. O Senhor fez um milagre no meu primeiro dia de jejum. O meu filho é superdotado. Glória a Deus. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Batom e Bate-Papo. Hoje um pouquinho diferente, mas muito edificante, ouvindo testemunhos de pessoas que receberam curas, pessoas que receberam milagres, que foram completamente libertas, né, do estresse, do medo, da ansiedade, do pânico, através das ministrações do jejum de 21 dias que nós fizemos aqui na Igreja Videira, com o tema No Divã da Graça. Foram palavras específicas sobre essas áreas. E no primeiro, no segundo e aqui no terceiro bloco, nós estamos compartilhando com vocês sobre esses testemunhos de várias pessoas que nos enviaram por escrito, nos enviaram também por vídeo. Eu também dei o meu testemunho no segundo bloco. Espero que esteja abençoando a sua vida e edificando a sua fé. Amém? É para isso que nós estamos aqui. E também quero te lembrar que se você tem um testemunho poderoso que sobre essas áreas ou qualquer área, você pode nos enviar e também compartilhar aqui conosco. Se você tem sido enriquecida e fortalecida, se nesse programa você também tem tido a sua fé, né, edificada, eu quero que você escreva aí embaixo: a minha fé está sendo fortalecida. Escreve aí, quero ver. Né, vamos juntos declarar isso, que através desses testemunhos nós teremos uma fé fortalecida para coisas grandes que o Senhor tem para nós. Né? Nós estamos compartilhando todos esses testemunhos
com esse alvo, porque o descanso é uma posição. Isso eu descobri também nesses dias de jejum, ouvindo essas ministrações, que o descanso é uma posição que nós devemos permanecer, porque com certeza, todo momento, todos os dias, vêm circunstâncias para nos atribular, para roubar a nossa fé, para nos tirar dessa posição, mas nós não vamos sair dela. Repete aí comigo, não vou sair da posição do descanso. Escreve aí para mim, porque eu também tenho tido essa postura. Eu vou permanecer no descanso, amém? Porque essa é a vida que Deus planejou para nós. Durante todo esse tempo, nós vimos palavras sobre nos assentar, né? Nos assentar. A palavra de Deus lá em Efésios fala que nós estamos assentados com Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, acima de principados e potestades. Essa é a posição da igreja. E sentar é descansar. Quando nós nos apropriamos desse lugar, nós então reinamos em vida, porque descansamos, porque entregamos tudo ao Senhor. Então, meu querido e minha querida ouvinte, telespectador, você precisa urgentemente se apropriar desse lugar. Rejeite toda ansiedade, preocupação e incredulidade, porque é no lugar do descanso que está a bênção de Deus para você. Não desista de crer nas promessas de Deus para a sua vida, né? A sua vitória já está aí. Se ela não chegou, ela está chegando. Creia nisso, amém? Porque o Senhor tem toda essa promessa para nós. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu quero prosseguir nesse terceiro bloco com os testemunhos, através de vídeos e também testemunhos que pessoas nos enviaram por escrito. Eu quero deixar aqui esses testemunhos de pessoas que decidiram descansar e confiar no Senhor. Eu quero chamar aqui então o testemunho do Alexandre Lopes, que é um testemunho poderoso que vai alimentar a nossa fé. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estou aqui para testemunhar de tudo aquilo que Deus fez nesses 21 dias de jejum de Divã da Graça. Nós tivemos a alegria de comprar o nosso apartamento bem próximo ali à nossa igreja, Videira Buriti. Pela graça de Deus, conseguimos uma parte da entrada. Ficamos muito alegres, né, com essa aquisição. E também de uma forma sobrenatural, já tinha dias que eu estava anunciando a venda do meu carro. E por incrível que pareça, o Senhor nos abençoou de tal modo que depois de 2 anos com o carro eu consegui vender quase praticamente com o mesmo valor. Então fui muito abençoado com a venda. Compramos também uma moto para a esposa, adquirimos tudo isso, estamos muito felizes. Além de, claro, né, muita revelação, muita graça, né, favor sendo derramado. Tivemos muitos testemunhos, então nós estamos muito felizes de poder testemunhar tudo isso, porque era algo que nós estávamos orando e veio a se concretizar justamente nesses 21 dias. Louvado seja o Senhor, amém? Que testemunho poderoso do Alexandre Lopes. Gente, que coisa tremenda, Deus tem feito grandes coisas. Nossa, que maravilha, né? Seja cheia agora dessa palavra de fé, para que o Senhor possa, né, liberar coisas grandes para a sua vida nesse momento, amém? Como é que você tem se posicionado nesses dias? Você tem renunciado às promessas do Senhor? Ou você tem decidido crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que o seu trabalho é apenas descansar nele? Amém? Então escreve aí para mim, vai colocando aí nos comentários. O meu trabalho é descansar no Senhor. Isso é muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero chamar também um testemunho da Maíra sobre a área profissional. Um testemunho poderoso que vai também alimentar muito a nossa fé. Olá, irmãos, graça e paz. O meu nome é Maíra, eu sou da Igreja Videira Praça da Bíblia. Estou aqui para testemunhar os grandes feitos do Senhor deste último jejum. 21 dias no Divã da Graça. O Senhor me abençoou de uma forma sobrenatural na minha área profissional e eu tenho desfrutado do melhor de Deus,
porque eu tive revelação nesse jejum, que quando nós descansamos no Senhor, nós desfrutamos do melhor, quando nós cremos que a obra já foi feita e consumada na cruz do Calvário, nós somos filhos amados, nós apenas desfrutamos do melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Que bênção! Nossa, que bênção esse testemunho. Gente, que poderoso. Olha, eu tenho, não sei não, são tantos testemunhos aqui sobre essa questão também de provisão financeira, né? Eu estou no processo da minha vida que eu estou finalizando, né, a minha casa, que eu sempre quis, e estou cheia de fé para crer que a minha casa vai vir cheia de móveis. Ainda não tenho. Amém? O Senhor está ministrando aqui no meu coração e eu creio que também no seu. O Senhor tem liberado uma palavra de fé para nós. Mas agora nós também vamos ler o testemunho de uma pessoa sobre a compra de um lote de um carro. Olha só, ele nos mandou esse testemunho dizendo: obrigado, pastor, obrigado, meu amado pastor, é amado mesmo. O Senhor me abençoou muito nesses dias do jejum, porque eu criei naquilo que o Senhor prometeu. Coisas grandes que eu nem sei explicar. Comprei um lote particular, comprei outro lote para construir a sede da minha empresa e comprei um carro zero. Que bênção, que bênção. Aí ele fala, né, que esses dias eu precisava pagar umas contas com valores mais altos e eu estava sem condições, não sabia como que eu iria pagar essas contas. Eu apenas confiei no Senhor e que no meu coração, né, o Senhor ia pagar tudo para mim e o Senhor ia entregar tudo nas minhas mãos. Mas o Senhor me surpreendeu, ele colocou. Recebi um dinheiro que dava para pagar todas as contas e ainda sobrou mais do que eu poderia imaginar. Que coisa poderosa, que coisa linda. Ele encerra esse testemunho dizendo: pastor, eu louvo a Deus por sua vida, muito obrigado. Que bênção, o Senhor tem feito grandes coisas nessa área financeira que muitas vezes vem para nos trazer ansiedade, preocupação, não é verdade? E agora eu quero chamar o testemunho da Franciele, que é sobre a compra de uma casa. Olha que coisa poderosa. Pastora Márcia, graça e paz, meu nome é Franciele, sou da Videira Portal e eu estou aqui para testemunhar de algo sobrenatural que o Senhor fez na minha família. Eu e meu esposo, no jejum passado, não nesse, no outro, estávamos orando pela compra da nossa casa. Então fomos ao banco para tentar o financiamento e quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com uma restrição no nome do meu esposo lá no Mato Grosso. E aí, diante disso, a gente tentou resolver o problema, só que logo veio a pandemia e ficou completamente inviável de ser resolvido. E nós começamos a orar, e oramos durante todo o período de jejum, o último jejum do ano passado. E, infelizmente, nós tivemos muitos problemas por isso, porque na minha ansiedade, eu brigava com meu esposo, e nós passamos por um período muito difícil. E então, um dia eu orando e ouvindo a pastora Luísa nos ensinando sobre o descanso, eu entreguei o meu coração para Jesus e decidi descansar. No momento que eu decidi descansar no Senhor, Ele começou a agir na minha vida. Para a honra e glória do nome do Senhor, nesse jejum, nós assinamos o contrato de compra da nossa casa, o nome do meu esposo continua restrito e nós não tínhamos dinheiro para dar R$1 de entrada. E semana que vem nós pegamos a chave da nossa casa, porque o Senhor me ensinou que quando nós descansamos, o poder de Deus é liberado na nossa vida. Eu queria comprar uma casa, mas o Senhor queria me ensinar a viver no descanso, a viver uma vida em paz e tranquila. E quando eu descansei, o milagre do Senhor aconteceu. Eu quero louvar a Deus por nossa família, por essa igreja, né? Pastor Marcos, pastora Paulo, pastor Renan, Flávia, sua esposa, que sempre nos acompanharam e oraram junto conosco por esse alvo. Agradecer ao pastora Luísa, a senhora que tem nos ensinado a viver uma vida no descanso. Aleluia! Glória a Deus por cada testemunho que nós vimos, né, que nós lemos aqui hoje e que cada um desses testemunhos possa ter alimentado a sua fé e alargado a sua fé para coisas grandes que o Senhor tem para você. Né? Tantos irmãos foram abençoados e que você também seja com cada um desse testemunho
e que a sua vida seja um eterno descanso, que você possa correr e não se cansar, que você possa entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu gosto muito do texto que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Eu já até decorei, porque eu já li tanto, né? Eu já decorei, já ministrei, declarei tanto essa verdade na minha vida. Esse texto fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, virá e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Quero finalizar hoje o nosso programa com esse texto da palavra, que diz que quando você entrega tudo, sejam conhecidos diante de Deus, né, as suas petições com orações. Então, quando você leva as suas orações para Deus, quando você entrega, né, com gratidão, ações de graças, qual vai ser o resultado? Vai vir uma paz, a paz de Deus que excede o entendimento. Quero profetizar isso na sua vida, que esses testemunhos todos vão gerar tanta paz no seu coração, tanto descanso, que você vai conseguir realmente viver assim e ser cheia dessa paz para fazer tudo que você precisa, sem ansiedade, sem angústia, sem tensão, porque o descanso é um lugar e nós vamos permanecer nele. Amém? Que você possa fazer desse lugar o lugar da sua habitação. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa se encher, né, com cada testemunho desse e que você possa habitar no esconderijo do Altíssimo, o lugar onde ninguém te toca, porque a mão poderosa do Senhor guarda você. Estamos aqui finalizando o programa de hoje e até o próximo programa Batom e Bate-Papo. Um beijo no seu coração, uma semana abençoada. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor, que é feito especialmente para você.